Olá, bom dia, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus, dando a você graça, paz, fidelidade, prontidão para fazer aquilo que o Senhor determinou que você fizesse, mas que você seja feliz em tudo isso. O título da mensagem de hoje é: A tua luta não será fácil, mas continue. A tua luta não será fácil, mas continue. Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, te agradecemos por esta mensagem. Sabemos, ó Deus, que nós orando ao Senhor, servindo ao Senhor e acreditando no Senhor, a vitória é nossa. Não será fácil a luta, mas o Senhor estará conosco. E se a vitória que vem do Senhor já está determinada, então não podemos desanimar. Eu e esta pessoa que ora comigo neste vídeo já temos a certeza de que o Senhor se alegrará com as nossas atitudes, com a nossa determinação, com a nossa disponibilidade, com o nosso querer trabalhar em prol da nossa vitória, mas sabemos que ela venha do Senhor. Então, para nós e para os nossos familiares, nós já agradecemos antecipadamente pelos bons cuidados do Senhor para com as nossas vidas. No nome de Jesus, fala conosco e assim oramos no nome de Jesus. Amém. A tua luta não será fácil, mas continue, né? Outros títulos que poderia ter esta mensagem é: eu quero de volta aquilo que é meu, aquilo que o inimigo tomou, aquilo que o inimigo usurpou, eu quero de volta. Então vamos ler a palavra do Senhor. Algo interessante, eu quero trazer notícias boas para você dentro da palavra de Deus. Eu quero que você aprenda a palavra de Deus. Quero trazer para você novidades da revelação da palavra de Deus, mas do trono da graça. Vamos ler então Juízes capítulo 15, o versículo 1. Ontem falamos uma outra mensagem por um dia muito especial de ontem, mas agora voltamos a falar sobre os juízes de Israel, e Sansão era um deles. Estamos falando de Sansão. O Sansão que as historinhas, os quadrinhos aí, os filmes mostram de uma forma diferente, mas na Bíblia diz que era um outro Sansão, que eles ainda não estão mostrando a realidade desse Sansão para você. Vejamos então, capítulo 15, versículo 1, somente o versículo 1, diz assim: porém sucedeu que, tempo depois da época da colheita do trigo, preste atenção nisso, na época da colheita do trigo, um tempo depois, talvez no mês de maio ou junho, na primavera, estava descendo a Sansão lá em Tímina, e eu vou falar propriamente dessa cidade hoje. Porém sucedeu que tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão visitou a sua esposa com um cabrito. E ele disse: entrarei, presta atenção nessa palavra, entrarei à minha esposa dentro da câmara. Porém, o seu pai não permitiu que entrasse. Algo curioso tem nesse versículo, E eu gosto de fazer pesquisas também na inteligência artificial, porque tem recursos. Eu não estive em Israel, não fui ainda a Israel, não visitei as terras de Israel, então eu tenho que procurar recursos para trazer uma mensagem geográfica para você, literária para você, consultar espaços, tempos, distâncias e razões para que você tenha uma mensagem com muita instrução dentro da palavra de Deus, paralelo à revelação de Deus. Então vamos entender isso. Sansão, ele foi em 3 períodos ali. O primeiro período, ele gostou de uma jovem filisteia ali na cidade, de Tímina. Eu quero lembrar a você que Tímina fica na região que tocou a tribo de Judá. Sansão era de Dan, então ele desce até esta região ali na tribo de Judá. E ali, então, ele gosta de uma filisteia. Não gostou ninguém da tribo de Judá e de ninguém da tribo de Dan e nem de outra pessoa dentro de Israel. Gostou foi dessa filisteia. Quero lembrar a você que este homem aí, chamado o chefe, pai da moça, ele é chamado de Timinita. Timinita quer dizer que então ele era já um filisteu que habitava ali por longa data, que talvez nascera ali,
cresceu ali e era respeitado ali, se tornou chefe dos filisteus, quando Deus entregou os filisteus, entregou Israel nas mãos dos filisteus. E os filisteus estavam governando, então os filisteus fizeram assentamento ali nas terras de Judá também, como outras tribos, mas a história de Sansão se baseia ali nas terras de Judá. O que acontece com estes judeus, estes filisteus, é que eles assentando ali, eles obrigaram o povo então a servi-los. A opressão foi muito grande. Quando você recorda que Sansão fez um enigma quando foi fazer as bodas, já no primeiro dia Sansão declarou a eles um enigma. Esses 30 companheiros que foram convidados pelos pais, né, e pela noiva, que eram pessoas que iriam estar perto de Sansão ali para questionar talvez Sansão, para observar Sansão, porque ele estava ali onde os filisteus haviam assentado, né, estavam tomando posses. Eles então são questionados. Sansão pede a eles 30 túnicas de linho e 30 mantos. Vamos a entender que essas 30 túnicas e 30 de linhos e 30 mantos foram tomados pelos filisteus, isso é o meu raciocínio, foram tomados pelos filisteus do povo de Israel. Lembra daquelas guerras onde eles se apossavam dos despojos, dos inimigos? A Bíblia diz que eles apostavam de ouro, de prata, mas de vestimentas finas também, isso dos inimigos de Israel. Então Israel tinha muitas vestimentas finas. Quero lembrar a você que quando aquelas 2,5 tribos foram de volta, atravessaram o Jordão para as terras que estavam no leste do Jordão, as 2,5 tribos levaram riquezas diversas, inclusive vestimentas finas. Então o povo de Israel gostava dessas vestimentas, eram chiques, como eu disse, eram vestimentas reais, ou vestimentas de gente de alto status, né, financeiro. E então os filisteus, na minha imaginação, tomaram isso quando oprimiram Israel, tomaram essa roupa. Sansão queria tomar de volta essas riquezas, por isso que ele estabeleceu o enigma para eles, para começar então a obter de volta aquilo que os filisteus tomaram de Israel. Sansão então desce ali para coabitar com a esposa. Também eu tenho a facilidade de lembrar, eu falei que eu visito muito a inteligência artificial para ter as minhas pesquisas ali em termos de datas, épocas, distâncias, o fator geográfico. Então, conversando, a inteligência artificial aprovou o meu raciocínio de que Sansão não tivesse coabitado, não tivesse tido relação sexual nos primeiros 7 dias com a sua então esposa, porque foi muito constrangimento, muita choradeira, muito questionamento dela, muita reclamação dela, e aí não haveria ambiente para então ter tido a relação de marido e mulher, e muita gente envolvida também. Bom, isso leva a entender no capítulo 15, versículo 1, que Sansão então, depois que a ira passou, né, que ele se sentiu traído, ele vai e fica um tempo lá, ele volta numa época festiva, época da colheita do trigo, já haviam colhido uma parte, e ali então estavam os feixes, né, os molhos, e agora estava para colher, continuar colhendo. Esses trigos eram dos filisteus, que oprimiam os judeus, né, os hebreus, para trabalhar para eles ali, e eles tinham que produzir semelhante ao que eles faziam lá no Egito como escravos. Estavam então já 40 anos basicamente nesta luta. Sansão então desce, mas a razão de Sansão não era a contender com eles, era tão somente visitar a esposa e ter aquela tão sonhada relação conjugal com ela. Quando Sansão chega ali então, ele, né, quer entrar, e o chefe toma um susto de vê-lo, o pai da moça, porque o pai da moça achou que ele odiava a moça pela traição, e o fato foi desagradável, e como a moça estava sofrendo ali, rejeitada talvez pelo marido, né,
por Sansão, passou aquele problema todo, o pai, então, em termos de consolo, talvez, dá esta moça a um outro filisteu. Quem era esse outro filisteu? Foi dos 30 companheiros, o mais próximo de Sansão, aquele que estava ali nas bodas, aquele que fosse ali como o homem da honra das bodas, ali representando, então, uma boa parte, né, da cidade, ou talvez os príncipes dos filisteus ali. Ele deu, então, a moça como consolo a este homem. Já não estava mais ali como esposa de Sansão. Isso muito irou Sansão. Ele ofereceu a irmã mais nova dela, que talvez fosse mais bonita. O próprio pai diz, ela é mais bonita do que a outra, fique com ela. Mas Sansão, aquela ira que ele teve ao sair dali, agora dobrou. E ele disse, agora eu tenho razão para me vingar, para fazer estes filisteus pagarem. E a Bíblia diz que Sansão, na sua ira, mata muitos deles. Né? Sansão fica muito irado, mata alguns. O que acontece é que antes dele matar alguns, Sansão resolve fazer uma coisa tremenda. Sansão lembra talvez lá da história de Gideão. Gideão teve 300 valentes. O que acontece com Sansão? Sansão então pega 300 raposas e diz, agora eu vou tocar na riqueza deles, na maior riqueza dos filisteus que estão usando as nossas terras, a terra de Judá, aqui, né, da terra da tribo de Judá, que era a terra irmã, a tribo irmã da tribo de Dan, que era do pai de Sansão e de Sansão. Ele diz, então, agora eu vou vingar da riqueza que eles tomaram maior nossa, então estão nos escravizando. E ele pega 300 raposas. Pega 300 raposas e amarra a cauda de uma na outra e faz 150 pares. Gideão pegou 300 valentes. Sansão usa 300 animaizinhos, 300 raposas. Amarra uma cauda na outra, coloca um facho no meio das duas caudas amarradas e ateia fogo e solta na plantação dos filisteus. Plantação essa que estava nas terras de Judá. A Bíblia diz, então, que as raposas incendiaram tudo. Sansão meteu fogo em tudo que era a plantação. O trigo que estava colhido, que estava em feixes, o trigo que estava por colher, as vinhas, né? Os olivais e as videiras, tudo estava queimado. E quando eles dão conta que tudo incendiou rapidamente, era a mão de Deus ajudando Sansão, dando inteligência a Sansão. Eles então se revoltam e cumprem a promessa que eles fizeram antes. Mas eles perguntam, quem é que fez isso? Tamanha proeza e nos empobreceu da noite para o dia, levou a nossa esperança embora. Quem fez isso? E alguém diz, é o Timnita, o genro do Timnita. Lembra? Que casou-se com a filha do Timnita e o Timnita foi e deu a filha dele para o companheiro de honra dele, pois ele se irou e ele fez isso. E o que acontece é que aqueles homens ali, aqueles fazendeiros ali, aqueles filisteus ali, vão na casa do chefe de Tímina, do pai da moça, e incendeiam a moça e o seu pai. Cumpriram a promessa em metade, que a primeira promessa era incendiar toda a casa do pai. Mas desta vez eles incendiaram a moça e o pai. E possivelmente ali estavam aqueles 30 companheiros, principalmente o que fora o marido dela no lugar de Sansão. Um povo cruel, um povo covarde. Por isso que quando você vê nas guerras de Israel, eles querem decepar os inimigos de Israel, eles querem matar as grávidas com lança, eles querem judiar, porque o coração deles é ruim, é covarde. Foram lá então e mataram a moça e o pai. Isso causou uma revolta maior a Sansão, e é por isso que Sansão então se levanta e mata muitos, não tem um número exato, mas muitos deles. Sansão então sai e a Bíblia diz que ele se esconde depois dessa matança. Ele se esconde lá na fenda de Etã, ainda nas terras da tribo de Judá, né? Ali nas terras de Judá, ele se esconde nesta fenda. E o que nós vamos aprender daí para frente é que os filisteus não se dão por vencidos.
eles vão lá e pressionam, levam a multidão enorme para pressionar ali, a ajudar e então pegar Sansão. Eles querem acabar com Sansão. Eles ainda pensavam que eles poderiam pegar Sansão e matar Sansão e judiar de Sansão. Imagine você que se eles incendiaram o pai daquela moça e aquela moça vivos, o que fariam eles com Sansão? Isso é o que vamos falar amanhã, se Deus nos permitir. Mas vamos voltar ao título da mensagem. A tua luta não será fácil, mas continue. Meu irmão e minha irmã, Sansão estava querendo pegar de volta só o que eles roubaram, tomaram de Israel, escravizando Israel, principalmente ali nas terras de Judá. Aquele povo ali acampou nas terras de Israel e ali estabeleceram um reino ali. Ali eles plantaram, estavam colhendo o melhor. E eu falei para você prestar atenção no trigo, porque trigo era ou o principal alimento, principalmente para as festas religiosas, para a alimentação das famílias hebreias ali. O trigo ali era comerciável. O trigo era um produto de muito valor e era justamente na ceifa desse trigo que Sansão desce ali novamente, simplesmente para ter a esposa dele com ele e talvez levá-la lá para as terras de Dan com ele. Mas não foi como ele sonhou. A luta de Sansão era enorme. Sansão não teve paz em nenhum momento da sua vida. Se ele não teve relação conjugal, relação sexual com a sua esposa nos primeiros 7 dias, muito menos agora que ela fora entregue a outro. Outro está levando para o leito aquilo que Sansão mais desejou na vida dele. Além de perder as terras, além de perder a condição de plantar, de negociarem, além de ver o povo escravo, agora Sansão se sente totalmente ultrajado, traído, maltratado, humilhado. E isso foi provocando a ira nele, mas Deus estava atrás disso. Das tuas lutas e das minhas lutas, Deus está com suas mãos movendo-nos. Toda dificuldade que você tem, que eu tenho, não são maiores do que o nosso Deus. E Deus quer manifestar na nossa vida o poder, a honra, a glória dele. Ele quer defender as nossas causas, porque ele colocou o seu nome em nós. Ele mandou o seu Filho, Jesus, morrer por nós, o unigênito do Pai. Tudo que ele tinha de riqueza era o seu Filho. E ele mandou morrer por mim e por você. Ele selou você com o Espírito Santo e me selou com o Espírito Santo. Agora as nossas lutas não são nossas, mas são deles. Como eu disse a você, nesses 40 anos de escravidão, a Bíblia não menciona que o povo clamou a Deus, que o povo pediu perdão pelos seus pecados, mas Deus visitou o sofrimento daquele povo. E Deus quis livrar aquele povo. E então Deus vai lá num estéril, faz nascer um filho, apresenta o anjo dele ali para conversar, com aquele homem, Manoá. Diz para aquele homem: você não entende agora, não adianta você perguntar meu nome e querer muitas informações, você não entende agora esta revelação maravilhosa que Deus está fazendo. Então, como entenderia Manoá que seu único filho Sansão, ele vai então ali ter essa montão de problema, essas grandes lutas, porque Deus estava atrás disso, na escolha de Sansão pela Filisteia, na escolha de Sansão em ir ali, porque ali talvez fosse a maior concentração dos filisteus, a maior força dos filisteus talvez estivesse ali agindo na tribo de Judá. Ali eles estavam enriquecendo, e tudo que o povo tinha recebido de Deus, agora os filisteus tomaram e estavam usufruindo e enriquecendo com o bom e com o melhor da terra de Israel.
Mas Deus não deixou isso barato. Deus, Ele tem ciúmes de você, como eu preguei antes. Deus cuida de você e cuida de mim como um Deus. Ele é poderoso. Ele não se deixa ser vencido, ele não pode ser vencido, mas ele também não tira a luta que você e eu temos que travar. A luta pode não ser fácil, ela não será fácil, mas não importa, eu estou determinado e você deve estar determinado a ir tomar de volta, no nome de Jesus, aquilo que o inimigo tomou de você. A Bíblia não diz que aquelas 30 túnicas foram tomadas de Israel, mas nos meus estudos eu afirmo categoricamente que Sansão só queria o que pertencia ao povo de Israel e que ele iria lutar para isso. Ele queria uma liberdade que fora roubada, que fora tomada porque o povo pecou. Mas ele sabia que Deus o separou para ir em frente, lutar pelo seu povo. E nós vamos aprender que Sansão deu o seu máximo. Sansão teve alguns envolvimentos que eu tenho algumas dúvidas, né? Porque a Bíblia não diz, mas eu continuo estudando para trazer à luz da nossa memória, da nossa meditação, à nossa mente, onde foi que Sansão errou e onde foi que dizem que ele errou, mas eu prefiro pensar que ele não errou. Eu prefiro pensar que houve um momento onde o perigo estava à porta, mas Deus o livrou no momento exato, porque ele era um separado de Deus para libertar o seu povo das mãos dos filisteus. A tua luta pode ser árdua, a tua luta pode ser difícil, mas a nossa vitória não vem da nossa força. A nossa vitória não vem da nossa autocapacidade. A nossa vitória vem do Senhor. Deus quer abençoar você. Vamos ficar juntos. A tua luta não será fácil, mas continue e nós iremos meditar nisso. Hoje, amanhã e sempre, no nome de Jesus, crendo no Deus da vitória. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Fique com Deus. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.